José Luiz da Atena e Luiz Bate armaram uma confusão ao vivo durante a exibição de seus programas concorrentes, Brasil Urgente, Band, e Cidade Alerta, Record. Os jornalistas brigaram pela audiência e por um entrevistado ao mesmo tempo. Repórteres de ambos os canais estavam no mesmo local e faziam perguntas para um delegado, que falava sobre o assassinato da menina Lara, em São Paulo. Quando a entrevista começou, Rafael Diório, o delegado que estava na entrevista, colocou o fone para ouvir as perguntas feitas por Datena. O jornalista comandava o Brasil Urgente nos estúdios da Band, que ficam no Morumbi. Após o apresentador e a sua repórter conversarem com a autoridade policial, a concorrente Record tentava fazer as suas perguntas para o delegado. Em seguida, Datena liberou o delegado para falar com o Cidade Alerta, alfinetando Bate, que comanda o telejornal concorrente no mesmo horário. Eu já vou liberar o doutor, mesmo porque tem o Bate lá querendo fazer perguntas para ele também. E é claro que não vou ficar aqui só para manter a exclusividade e segurar o doutor aqui. Acho que televisão, e qualquer local, você tem que ter ética. Então já vou liberar o doutor daqui a pouco para o Bate, que está acompanhando a entrevista aqui. Você tá do outro lado, mas não precisa ser inimigo. Isso não existe, disparou Datena. Enquanto o repórter da concorrência fazia perguntas para o delegado sobre o caso da menina que foi assassinada. Datena, então, fez com que o nome do Cidade Alerta vazasse na Band. Em seguida, o repórter do Brasil Urgente disse que estava ao vivo no telejornal, o que acabou sendo exibido no programa da Record. Visivelmente incomodado com as perguntas feitas pelo profissional da emissora de Edir Macedo, o delegado disse: "Na verdade, como falei para Luiz Datena." Após mais perguntas do repórter do Cidade, Datena mandou um recado ao profissional. O mesmo continuava fazendo perguntas. "Eu abri aqui, mas o menino continua insistindo com a mesma pergunta, não é? Eu abri, dei espaço total, mas, pelo jeito, o rapaz quer falar sozinho, repetindo a mesma pergunta", disparou. O delegado Rafael, por sua vez, comentou: "Pergunta pertinente, Datena, quanto ao caso. Interessantíssima e relevante também, que nós temos que informar." Confira um resumo dessa treta em que o delegado é entrevistado pelo Cidade Alerta e Brasil Urgente ao mesmo tempo. E um detalhe que eu acho importantíssimo. Eu já vou liberar o doutor, mesmo porque tem o Bate lá que quer fazer perguntas a ele também. E é claro que eu não vou ficar aqui só para manter a exclusividade e segurar o doutor aqui. Eu acho que em televisão, em qualquer local, você tem que ter ética, né? Então eu já vou liberar o doutor daqui a pouco para o Bate, que está acompanhando essa entrevista aqui. Com certeza. Você está do outro lado, mas não precisa ser inimigo, né? Isso não existe. O doutor, o detalhe é o seguinte: o senhor tem preservado uma série de pormenores do caso. Eu repito, às vezes o sigilo é tão importante quanto a informação divulgada. Mas, por exemplo, normalmente esses crimes acontecem com gente do entorno da família, ou parente, ou que mora na região. Essa possibilidade não está totalmente descartada, está? Não, nem um pouco, Datena. É bem colocado. É uma imagem também que vai ser analisada, tá? Dentre outras que nós estamos, que está armazenada no nosso inquérito. Datena. Não, continua aí, Giovana. Continua aí. Vou ver. Continua ouvindo. O repórter da Record está fazendo entrevista. A gente tem a informação também, Não, Giovana, doutor. deixa o repórter perguntar, senão não é justo. Pode deixar o repórter da Record perguntar e a gente continua com a entrevista no ar. Por gentileza. Que o advogado não pôde acompanhar essa primeira conversa da Luana com o senhor hoje. Pelo menos é isso que ele chegou dizendo lá fora, que o senhor não autorizou a subida dele para acompanhar a conversa com a Luana. Na verdade, eu tive conhecimento que tem um advogado da família, né, que está representando. Essa pessoa chegou voluntariamente para conversar com a família. Ele não não entregou nenhum documento informando sobre a sua procuração nos autos, e tomei conhecimento também através da família, mesmo hoje aqui, que tinha esse advogado. Na verdade, ela ainda não foi ouvida, né? Ela foi trazida aqui para a delegacia para iniciar os procedimentos de depoimento e declarações. Eu vou lhe perguntar porque ele conversou com a gente e ele disse que pediu para lhe informar que ele estava aqui, que ele tem a procuração do pai, que ele já estaria acompanhando o caso desde a quinta-feira e mesmo assim ele não pôde subir. Sim, realmente. Durante a conversa, ela me informou que tinha uma pessoa assistindo, assistindo a defesa, né? No caso dela, ela não é acusada, não é investigada, nada, é só a mãe
da criança, do qual ela precisa informar detalhes, para a gente colher essas informações dentro do inquérito policial. Assim que tomamos conhecimento, dentro das formalidades que colocarmos isso dentro do inquérito no modo formal, lógico, claro, a participação do advogado que está assistindo a família será... Doutor, hoje o pai da Lara trouxe um primo e também um tio. Eles serão ouvidos? Eles são suspeitos desses parentes distantes? Por enquanto, a pessoa principal que nós comparecemos na residência para notificá-la para comparecer, até mesmo ela falou que, devido às condições, outras pessoas ligadas aí de alguma forma. Delegado, só para dar o espaço aos dois lados, que a gente ouviu um tempo, ouviu o outro, tem que ouvir as respostas. O advogado disse que, como o senhor não autorizou, ele vai entrar com prerrogativas da OAB, inclusive procurar a corregedoria. Nesse caso, isso não atrapalha a investigação, delegado? Eu desconheço qualquer forma de ter impedido prerrogativa de defesa, né? A Polícia Civil ela sempre está amparada tanto nos direitos constitucionais como direitos processuais penais. Então, eu desconheço qualquer forma que tenha obstruído defesa dentro dessa investigação. Até porque ainda não temos um investigado, né? São pessoas da família que estão prestando declarações até querendo dar informação para a polícia. Então, eu desconheço essa informação. Há algum depoimento marcado nos próximos dias? Sim. Além da mãe, várias pessoas vão ser ouvidas, além de outras análises que nós estamos armazenadas aqui no inquérito. Esses detalhes também vão ser apurados, sim. Nós ouvimos a mãe aqui embaixo, doutor, e ela disse o seguinte: desculpa estar batendo nessa tecla, mas como o Cidade Alerta ouve todos os lados, eu preciso ter todas as explicações. Mesmo o senhor dizendo que utilizou todas as prerrogativas judiciais pertinentes à investigação policial, a mãe disse também que mandou mensagens para o advogado pedindo e informando que queria que ele soubesse, disse ao senhor que queria que soubesse, e mesmo assim não foi autorizado. Sim, no primeiro momento a gente estava conversando, né? Questões informais, questões como era a vida dela, né? Assim que estiver no momento da oitiva, da formalização das conversas dentro do inquérito policial, até porque era uma conversa informal, um bate-papo mesmo, para eu conhecer a mãe, conhecer a família, quem que são essas pessoas, né? Não é aquele ato principalmente de defesa de acusado. Eu até agora estou observando o senhor comentar, eu não sei o motivo que a defesa, o advogado, porque até agora não tem um investigado. Não sei o... Doutor, a gente está ao vivo aqui no Brasil Urgente e eu queria... Na verdade, como eu falei para o Luiz da Atena, são várias linhas de investigação, né? Inclusive a imagem, uma imagem, eu acho que foi passada pela emissora, né? Uma imagem num veículo, que inclusive essa imagem está sob sigilo, né? Então, algumas informações estão chegando para a gente, inclusive pessoas que passam pelo bairro, tanto como familiares. Todo mundo vai ser... Mas a linha mais plausível nesse momento, delegado, para a polícia, continua sendo de um estranho na comunidade? Por enquanto, sim. Por enquanto, nós não temos um nome concreto e também com familiares próximos. Delegado, o Luiz vai estar perguntando mais uma vez, porque o advogado disse que vai entrar com ação contra o senhor na corregedoria. Qual a atitude? O senhor se considera ter cometido uma infração ao trazer a Luana aqui sem ter um advogado, para ouvir, mesmo sendo uma conversa formal, porque é prerrogativa de direito, você está numa delegacia e pedir o acompanhamento para o que quer que seja de um advogado? Sim, com certeza. Ele falou bem, precisa de um acompanhamento do advogado e para uma oitiva, para uma declaração formal, atos de polícia judiciária. Uma conversa do qual vai ser iniciada a formalização do depoimento, e um termo de declarações do qual vai ser iniciada, formalizada no papel, ou questões práticas do fato, isso sim demanda até uma defesa, tanto do investigado como da representante da vítima. Doutor, nos próximos dias... Sim, mas o problema é que ele ainda não procurou a gente, né? E, apresentou procuração e ficamos cientes através de hoje que o advogado estava presente. O advogado não lhe procurou para anexar essa procuração na investigação? Por enquanto não, nos autos não tem nenhuma procuração anexada. Doutor, nos próximos... Essa atitude. Mas a Luana chegou a dizer, ela disse numa mensagem, inclusive por áudio, que chegou a informar o senhor que ela teria um advogado e queria que ele soubesse. Sim, primeiramente... No início do desaparecimento, havia um advogado, porém ele até informou
para a Polícia Civil. Isso antes mesmo do encontro do corpo da Lara. Ele informou para a polícia que ele havia não estava mais amparando a família. Então, para a polícia, desde o final, desde o encontro, né, nós não tínhamos esse conhecimento de um novo advogado. Doutor, nos próximos dias, há alguma... Sim, mas eu não tenho esse conhecimento que ele está, porque não tem procuração nos autos. Doutor, mas, em todo caso, eu abri aqui, mas o menino continua insistindo com a mesma pergunta, né? Eu quero perguntar ao senhor uma coisa que eu acho importante. Infelizmente... eu acho importante uma coisa, esqueci o advogado desse aspecto. Eu já abri, já dei espaço total, mas pelo jeito o rapaz querendo falar sozinho, repetindo a mesma pergunta. O que é importante no caso são provas testemunhais, mas periciais também. O que é que a perícia pode apontar, porque a mãe de todas as provas? Pergunta pertinente, Datena, quanto ao caso, interessantíssima também e relevante, né, no qual nós temos que informar. A perícia ela foi feita, tanto a perícia local, que é feita o entorno do corpo quando é encontrada, e também a perícia do exame necroscópico, né, do qual nós tiraremos outras conclusões também. E delegado, nós estamos ao vivo também para Cidade Alerta, apareceu digitais no local? Por enquanto, nós necessitamos de um laudo, né? Esse laudo complementar, como eu falei agora para o Datena, repetindo, além do laudo necroscópico, se não ficou claro, nós temos laudos complementares. E esses laudos complementares temos digitais, toxicológicos e outros exames complementares. Doutor, apesar de não haver nenhum sinal de violência sexual no corpo da menina, um exame pericial também foi protocolado para confirmar se ela foi abusada. Sim. Além do exame toxicológico, do necroscópico, que é o que nós solicitamos dentro do inquérito, tem também o sexológico, né, para elucidarmos o caso. Aqui, então, devem ser feitas as diligências e a coleta de depoimentos. Desculpa, não escutei. Aqui deve ser feito, então, deve ser feito a coleta de depoimentos, materiais e imagens, e outros policiais devem vir aqui para a região para dar apoio, ou vocês vão enviar tudo isso para eles? Não, na verdade, o fato é apurado aqui, centralizado na DIG de Jundiaí, né? Foi encontrado no dia 19, né? Período de 3 dias, e então tem essa análise principalmente de local. Se foi praticado ali, né? E por isso que eu preciso desse laudo.